Boa noite a todos. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2024. Peço luz e sabedoria a Deus para conduzir da melhor maneira esta sessão. Peço a todos para que ouçam no texto bíblico que será lido pelo nobre vereador Flávio e em seguida vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Boa noite a todos. Boa noite. Esta noite vou ler o livro de João 14, versículo 25 e 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Amém. Dando continuidade, para o senhor secretário que faça a leitura do extrato da ata da última sessão. Senhor presidente, eu peço, coloco em votação a dispensa da leitura do extrato da ata da última sessão. Coloque em votação a solicitação verbal do novo vereador Nelson. Os vereadores estiverem de acordo com os sentados, que forem contrários que se levantem. Solicitação aceita, vereador. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da pasta contendo expedientes recebidos do Executivo. Boa noite a todos. Pasta contendo assuntos recebidos, expediente do Executivo.
Protocolo número 229 de 2024, ofício número 2143 de 2024. Prefeitura Municipal de Boituva encaminha respostas aos requerimentos número 424 e 456 de 2024. Protocolo número 237. Assunto. Pede licença de cargo de prefeito. Edson José Marcus. Protocolo número 239. Encaminha resposta ao requerimento número 413. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Peço ao senhor também que faça leitura da pasta contendo projetos de lei do Executivo. Projetos de lei do Executivo, projeto número 16, autoria Edson José Marcus. Assunto, acrescenta dispositivo na lei número 1503, de 10 de junho de 2003. Só isso. Só encaminhar. Projeto de lei do Executivo será encaminhado às comissões competentes. Peço ao senhor secretário que faça leitura da pasta contendo projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 56, autoria mesa diretora. Assunto, autoriza licença ao prefeito municipal de Boituva para afastamento do seu cargo no período de 19 de agosto a 6 de outubro de 2024. Solicitação do senhor prefeito será encaminhada à ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça leitura da pasta contendo projetos de decreto legislativo. Projetos de decreto legislativo. Até passa de moções. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa. Não tem? Esse aqui é do... Eu já foi lido o projeto de lei e já foi lido o projeto de decreto legislativo que é referente a Tá ótimo, então, senhor secretário. Por uma questão de ordem. dispensa. Tá ok. Então, por uma questão de ordem, peço por favor, Marcelo. Projeto de decreto legislativo número 056 de 2024 será encaminhado à ordem do dia. Agora peço ao senhor secretário que faça a leitura da pasta contendo os requerimentos sendo votados em bloco conforme a ordem do uso da tribuna. Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu solicitar que fosse aprovada a inclusão do requerimento 548. Mais algum colega gostaria de fazer alguma solicitação? Então, coloco a solicitação verbal do novo vereador Flávio em votação. Os vereadores se pedem de acordo pelos sentados que forem contrários se levantem. Solicitação aceita, vereador. Começar pelo Flávio mesmo. Já vou ler esse primeiro que acabou de ser votado, tá? Depois eu faço a sequência aqui. Requerimento número 548, de autoria do vereador Flávio. Quer saber qual o prazo estimado para a conclusão da regularização dos títulos de propriedade aos moradores no bairro Pinhal e outras demandas referentes à regularização desse bairro. Dando sequência, número 541, todos do vereador Flávio. 541, 542, 543. 541. Requer informações executivas se existe projeto ou planejamento para abertura de uma rua no acesso entre a Rua do Meio e a Rua da Direita no bairro Gerivá. 542. Requer informações da Secretaria de Obras e Serviços se existe cronograma de instalação de braços e lâmpadas de LED em todas as ruas do bairro Recanto Maravilha 2, já que dispõe de postes, em especial a Rua Bolívia, Avenida São Paulo, bem como na Rua Antônio Amadil, próximo ao Outlet Gold Centro Empresarial. Número 543, autoria vereador Flávio, requer informações executivas com relação às ações que estão sendo implementadas para atender às necessidades urgentes da extensão de rede de iluminação pública na Rua Costa Rica, bairro Recanto Maravilha. 544, requer informações com relação às providências que estão sendo adotadas pelos Correios e pela administração pública para garantir a prestação adequada do serviço de correio aos moradores do bairro Boitoville. Ainda, vereador Flávio,
Número 545, requer informações com relação à previsão da instalação dos serviços de abastecimento de água na rua Emílio Moreno Guerra, bairro Céu Azul. Requerimentos do vereador Lucas Mateus. 539, requer informações do Poder Executivo se existem estudos de melhoria na iluminação pública na rua Pedro Eide, principalmente nas proximidades do campus da IFESP. 540, requer informações das Secretarias de Desenvolvimento Social e Segurança Pública quanto às ações que estão sendo tomadas em relação às pessoas em situação de rua em nosso município, principalmente as que permanecem na praça localizada em frente à Igreja São José, Praça da Bíblia, Vila Aparecida. Requerimento da vereadora Maria Cecília. Requer informações da Secretaria da Saúde acerca da quantidade de médicos pediatras que estão atendendo nas UBSs do município e quais UBSs estão oferecendo esse atendimento, bem como o nome dos profissionais, dias e horários de atendimento. Requerimento de autoria do vereador Pedro. Requer informações sobre quais ações o Executivo pode estar realizando no bairro residencial Água Branca e adjacências para garantir um trânsito mais seguro na Avenida Guilherme Bettini e adjacências. Requerimentos de autoria da vereadora Sandra, número 532, requer saber sobre a aplicação junto ao município do novo auxílio financeiro para mães atípicas e responsáveis legais atípicos instituído pelo Estado sobre a Lei Estadual número 1005 de 2023. Número 534, requer saber a viabilidade de fazer limpeza na rua João Marcon, altura da Escola João Moretti. Número 535, requer saber se há viabilidade da instalação de um redutor de velocidade na Avenida Alfredo Sartorelli, Jardim Tropicália Parque. Número 536, também da vereadora Sandra, requer saber a viabilidade de fazer a limpeza no final da rua Carlos Dalmaso, Jardim Santa Cruz e suas adjacências. São esses os requerimentos da noite, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Os requerimentos estão em discussão. Algum vereador? Senhor presidente, Pois não? vou comentar rapidamente aqui. Estou solicitando informações à Secretaria de Habitação sobre o núcleo ali do bairro Pinhal, ali próximo à rua Rino Bonetti, por os motivos de infraestrutura, principalmente de energia elétrica. Nessa rua se encontra postes, só que essa rede está desligada e, como acontece em vários outros lugares, como Recanto Maravilha e outros lugares, a CPFL faz uma ligação de energia por cima das casas na outra rua, né? Então, aí já estamos em contato com a CPFL para elas rever isso aí, porque é arriscado ter uma ligação antiga, né? Então, como já está em fase de regularização, é um ponto forte a mais para a gente atender a questão de água lá, que é um local que precisa, e essa questão aí ligar essa rede para que possa também ter iluminação pública futuramente, né, com a regularização no bairro. Agora eu quero comentar aqui outro requerimento que eu fiz aqui sobre o bairro Gerivá, porque eu já fiz várias solicitações, conversei com a Secretaria de Planejamento, que a rua da direita ali precisa fazer um alargamento. Talvez vai precisar fazer uma desapropriação ali, porque o ônibus passa e nenhum carro mais consegue passar, né? Então ali já teve pessoas que bateram, subiram no barranco, então ali tem que melhorar para atender ali o transporte público escolar e os moradores. Então estou solicitando também que faça uma interligação entre a rua do meio e a rua da direita para ajudar nesse transporte aí, para melhor fluidez, melhorar ali para os moradores e para as crianças que usam o transporte escolar. Outro requerimento aqui, sobre alguns lugares que tem poste, como o Recanto Maravilha, e outros lugares na cidade que foram trocados postes e estão sem braços de lâmpada. Aproveitando que já está trocando por LED, é a mesma empresa que faz a troca de lâmpada, então já instalar nesses locais que não tem, já o braço com LED, já para atender ali a segurança dos moradores. E por último, estou solicitando aqui uma iluminação pública na rua Costa Rica também, que precisa fazer uma extensão de rede. O bairro Recanto Maravilha, o presidente sabe, é um lugar que precisa muito dessa parte de infraestrutura e também garante ali a segurança, porque sem poste não dá para colocar iluminação pública. Então tem vários locais aí, tanto núcleos que estão em regularização, como alguns bairros de chácara,
precisam aí fazer extensão de rede, fazer ligações para colocar iluminação pública para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Flávio, só para mim situar, rua direita, se coloca no bairro, Vereador Pedro, só para uma questão de ordem, falando no microfone, que eu não posso te ouvir. por gentileza, quando o senhor fala rua direita no bairro Gerivá, mais ou Pé de menos, galinha lá, pé de galinha. Pega no galinha. Direita, esquerda, rua do meio. Isso. seria onde que tem o Museu do Tropeiro? Isso, é fazer uma interligação antes do Museu do Tropeiro, né? E com a Rua do Meio, né? Fazer aquela volta que tem espaço lá no fundo, porque na Rua 2, que chama ali, antes do Museu do Tropeiro, as duas ruas, o Museu do Tropeiro também, são ruas muito estreitas, né? E inteira ali é estreita a rua da direita. Então ele dificulta o caminhão de coleta de lixo, dificulta o transporte público, o transporte escolar, né? Então precisa ali alargar do pé de galinha, a primeira à direita, precisa alargar, né? Fazer um alargamento ali uns 3 metros, a gente já está em conversa aí de planejamento. E na Rua 2, que vai dar a volta, precisa interligar para melhorar o fluxo ali, tanto do caminhão de coleta como do transporte público escolar. Ok, então vou fazer os comentários, senhor presidente, pode ser? Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela internet. Eu perguntei só para ter certeza do que eu ia falar. Ali a gente denominou como Gerivá 9, esse trecho, e já tem no projeto de regularização fundiária, que quando eu estava desenvolvendo os projetos desse local, recebemos as demandas durante o cadastro das pessoas, justamente da dificuldade. Além do caminhão de lixo, os próprios moradores têm essa dificuldade, porque ambas as ruas são sem saída, né? A do Museu do Tropeiro não tem saída e a rua 1 não tem saída. Dependendo de quem tiver estacionado, você tem que voltar de ré. E o ônibus alega que não dá para ir até o final, para levar os pacientes, ou, aliás, os usuários, ou recolher os alunos, porque não tem como ele voltar. Então, bem de frente ali com o Museu do Tropeiro, para quem conhece, em frente é um espaço muito grande. Tem dono, mas nós já colocamos no projeto. E vai abrir uma rua ali, uma via, já está nesse projeto, terminando a regularização fundiária, que já está no seu final. A prefeitura, a partir do ano que vem, pode abrir a via, porque já está contemplada nesse projeto. Essa é uma boa notícia aos moradores do Gerivá 9. Vai dar para o ônibus descer, vai dar para o caminhão de ônibus descer e por essa rua sair na outra. Aí tanto faz a maneira que ele vai, né? Se ele vai pela 1, sair na 2 ou vice-versa. Então, um tema muito importante que o vereador trouxe aqui e faz parte das políticas de mobilidade urbana. Gostaria também de comentar, referente à extensão de rede, solidarizar e somar força com o vereador, trazer uma informação importante. Nós, vereadores aqui, eu agradeço a cada vereador, porque nesses 3 anos, todos os vereadores contribuíram com emendas impositivas para a iluminação pública nos bairros irregulares. São muitos os bairros irregulares de Boituva, mais de 70 núcleos, e sem a ajuda dos vereadores do Legislativo, é muita demanda para ser suprida em pouco tempo. Certamente a administração, 1 hora, vai suprir de toda a cidade, de todos esses locais, mas com a ajuda do Legislativo tem sido mais rápido. Então, aproveitar para parabenizar todos os vereadores, inclusive, não vou citar nomes, mas todos vocês ajudaram para isso. E existe alguns pescoços, vamos dizer assim, algumas ruas que não foram colocado a iluminação pública nesses bairros irregulares, ou melhor, núcleos irregulares, porque não havia o poste, que é o chamado de extensão de rede. A informação nova é o quê? Houve alguns avanços na legislação e essa extensão de rede ela é feita pela CPFL. A prefeitura, através da regularização fundiária, emite um documento que o morador precisa solicitar para a CPFL e ela agora pode fazer. Essa é a diferença. O morador desse núcleo ele faz o pedido, porém a CPFL diz que não pode fazer porque falta documentos. Então, em todo o núcleo em regularização, esse problema já está sanado. Os moradores podem se dirigir até a prefeitura, setor de habitação, o vereador Flávio, quem procurar qualquer vereador, levem essas pessoas, quando o assunto for extensão de rede, a Secretaria de Habitação hoje tem condições de legislação para emitir esse documento e o próprio morador, porque cada um tem que fazer a sua solicitação. Não é a prefeitura que faz extensão de rede.
Uma vez que a CPFL realizar essa implantação dos novos postes, aí sim entra nós vereadores ou a própria prefeitura para colocar o braço de luz, o que chamamos de iluminação pública. Então, aproveitar esse tema para deixar registrado isso aqui para todos nós sabermos como proceder no futuro. E uma notícia boa também, né, do Viver Melhor, que é um bairro que também está em regularização fundiária. Inclusive, estive lá essa semana, reunido com diversos moradores. E qual é a importância da regularização fundiária? Porque, além de trazer a dignidade para os moradores do local, eles permitirão que o bairro receba infraestruturas que lá não existem. Exemplo dele, e também não é só que não existe, existia também a impossibilidade do poder público gastar o dinheiro público ali. Porque qualquer um podia prestar uma denúncia no Ministério Público e dizer, viu, por que está gastando o dinheiro se no meu bairro precisa de melhorias que é regular e está gastando lá? Então, com a regularização, o governo municipal pode fazer convênios com o governo estadual, federal e trazer outros investimentos que são caríssimos, né? Para quem não sabe, o Água Branca, próximo à Cervejaria Cristal, é o primeiro núcleo regularizado. E lá já foram investidos mais de 8 milhões de reais. Guias de calçadas que vão chegar agora, asfalto que vai ser iniciado nos próximos 10 dias, drenagem que está terminando de ser construída. Então, é um investimento muito pesado. E antigamente não podia fazer, porque era dinheiro dos demais. Com a regularização, essa porta se abre e uma nova realidade passa a acontecer, além dos trabalhos dos nobres colegas, que com certeza vai tomar para fazer a diferença em cada um desses núcleos, porque todos nós temos amigos e moradores ali. E gostaria de comentar também o requerimento que fiz. Na verdade, eu falei na semana passada dele, mas nós não tínhamos apresentado para entrar na sessão. Então, está entrando agora esse requerimento, que é as melhorias no bairro Água Branca Betile, né, mais conhecido como Água Branca Betile. A principal queixa dos moradores por esses dias tem sido as queimadas. Graças a Deus deu uma chuvinha rápida, que trouxe um friozinho bacana, porém lá as queimadas atrapalham demais a saúde dos moradores. Muitas pessoas têm problemas respiratórios, alergias, e o nosso pedido é que realmente os setores da prefeitura possam dar uma atenção, notificar, porque quando o morador queima o seu lote, dá para ver, está lá. Concorda, vereador Flávio? Então, precisa ter uma fiscalização ali para aplicar as devidas orientações, porque senão o mato vai crescer, eles vão aplicar o mata-mata e vão queimar de novo. Então, a maior evidência é o próprio rastro ou lastro que fica no local. Então, a gente queria uma atenção da prefeitura nesse sentido. Senhor presidente, só um minuto, vereador, só para... vereador, esse projeto do Gerivá foi feito pela Secretaria de Regularização ou pelo Planejamento? Do Gerivá 9, Isso. próximo ao Museu do Trompeiro, Rua 1, Rua 2, Secretaria de Habitação. Tá. Ela vai interligar com a Rua do Meio ou não? Sim. A rua, para quem conhece, o vereador conhece bem, acho que a maioria, mas para quem acompanha, você entrou no Pé de Galinha à direita, existe 2 ruas compridas sem saída, as duas sem saída, né? Isso. Então, essa é a dificuldade, além de ser ruas curtas. Então, lá na altura do Museu do Tropeiro, vai ter uma via. A gente pode pedir para a Secretaria de Habitação mandar um mapinha, porque já existe no mapa, que está sendo registrado e aprovado. Eu não sei se eu tive o privilégio de assinar a aprovação do projeto, mas a inclusão dessa rua eu estava lá pedindo para pôr. Porque as 2 vezes que eu conversei com a Secretaria de Planejamento, eu já pedi o mapa do local e não constava. Então, acho que foi depois. Eles não têm. Na verdade... Não, da Secretaria de Habitação também eu pedi o mapa e na época não tinha. Então, acho que deve ter sido após, então. A partir da legalização do bairro, que deve acontecer até o final do ano, aí passa a constar nos arquivos do planejamento. Então, hoje o projeto, o mapa, o senhor consegue a cópia, qualquer vereador consegue a cópia na Secretaria de Habitação. Tá joia, então obrigado. Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, aqueles que nos acompanham aqui e também aqueles que irão assistir depois, porque estão sendo gravadas as sessões, né? Eu vou falar sobre o meu requerimento, mas antes eu queria também subscrever no 541, porque na época que a gente foi visitar já uns dois
3 anos lá, o Museu do Tropeiro, o seu Cruz sempre falava dessa grande dificuldade de chegarem os turistas, né, que querem conhecer o museu e entrar um ônibus no local, né, muito complicado. E também os ônibus escolares, graças a Deus, que está sendo dada essa solução. A gente aguarda aí futuramente. E também porque na Rua da Esquerda, que também tem muitos amigos lá, uma família deu essa ideia, né? Se pudesse interligar também a Rua da Esquerda com a Rua do Meio para facilitar a comunicação. E agora tendo a outra também, né? Até aproveitar, vereadora, nesse gancho, o senhor Cruz foi a pessoa que deu essa sugestão. O bacana maravilha. da Secretaria de Habitação é isso, que lá no local ela colhe informações que os técnicos não têm condições. Então, ouvir o morador é importante. E esse Cruz, né? O senhor Cruz, foi a pessoa determinante para essa ação. Isso vai ajudar bastante também aquele local, né, a divulgar mais ainda o Museu do Tropeiro. Então, se a Rua da Esquerda pudesse interligar com a Rua do Meio, isso, gente, é maravilhoso, né? Mas quem sabe aí no futuro há condições também de ser feito isso, né, vereador Flávio? Tanto interligar como aquele começo ali do lado do Aras, ela só passa o ônibus. Então, acontece ali de a pessoa ter que voltar ali 100, 200 metros de ré, o ônibus passar. Então, precisa, já conversei umas 3 vezes na Secretaria de Habitação, de Planejamento. Para fazer esse alargamento. Talvez tenha que desapropriar alguma coisa. Sim. Vai fazer uma topografia ali. A gente falou que talvez o ano que vem vai começar a fazer uma topografia, para ver se vai precisar desapropriar, para poder alargar uns 3 metros ali, já resolve o problema e ajuda na interligação aí da Secretaria de Habitação. Que bom. Isso daí vai trazer um benefício muito grande. Eu quero falar sobre o requerimento que eu coloquei, que é o 537, que é sobre pediatra nas UBSs. Porque recebi reclamações de mães que estão indo na UBS e não há pediatra. Nenhuma UBS, nenhuma, não tem nenhum pediatra. A resposta que eu recebi de um requerimento que eu fiz, 262, em maio de 2024, foi que o contrato do Dr. Dimas Primo ia vencer dia 16 de maio, né? Um contrato válido até dia 15 de maio de 2024. E não foi renovado e não tem nenhum pediatra. A resposta que eu recebi aí seria que os médicos da família fazem o atendimento, mas não é pediatra. E não dá conta. E médico da família não tem em todas as UBSs também. Então, a gente quer descobrir aí com a Secretaria da Saúde quantos médicos, eles vão falar, lógico que não tem nenhum, mas informar como é que está sendo feito esse atendimento às crianças. E qual é a possibilidade ou a previsão de contratação de médicos pediatras para o município. Como geriatras também, uma vez a gente falou, eles falavam assim, mas está sendo atendido pelo médico da família, mas não é especialista. É por isso que existe o especialista. Eles sabem como tratar, nesse caso aqui, a pediatria, as crianças, né? E as mães se sentem muito seguras quando há um pediatra para atender os seus filhinhos. Então, nós queremos aí saber o motivo, por que não foi contratado? Será que abriram processos e nenhum pediatra talvez quis trabalhar aqui em Boituva, porque já aconteceu com outra especialidade? Ou nem fizeram um chamamento, um processo seletivo, algo assim, para chamar. Então, ouvindo essa resposta, daí a gente passa para a população que está fazendo esse questionamento e realmente é necessário, urgente, que se dê uma resposta para a população. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite aos nobres pares, boa noite a quem nos acompanha aqui no plenário, a quem vai nos acompanhar aí nas redes sociais. Bom, quero fazer um complemento da sua fala, Cecília, porque já faz tempo que nós estamos sem pediatra no município. Isso daí a gente já vem cobrando da prefeitura há bastante tempo. Hoje, o que temos é médico da família. No hospital também, na porta do hospital, não tem pediatra. As pessoas acham que do lado infantil vai ser atendido por um pediatra, mas não é um clínico geral. Pediatra a gente só tem numa situação de fato de extrema emergência ou neonatal dentro do hospital, então só trabalho interno, não atende porta. Então, um município igual Boituva, um município próspero, um município bom, a gente não ter um pediatra para atender nossas crianças, isso daí é triste. Eu não vou nem dizer que é inadmissível, é triste demais.
E a saúde básica como um todo, não é só pediatria, né? Hoje, se você for pegar uma consulta com endocrinologista, muito provavelmente só vai conseguir data para o próximo ano, lá para meados de fevereiro, abril, para março. Então, pronto, a vereadora está sabendo já março, né? Então, aí você consegue para março a consulta, depois os exames são solicitados, quase mais um ano para conseguir os exames, e aí as pessoas ficam à deriva aí na questão da saúde. Não, então a gente tem que priorizar a atenção à saúde básica. Nós temos que aumentar o nível de complexidade do nosso hospital para a gente poder dar atendimento, que hoje, qualquer coisa que acontece em Boituva tem que ser transferido para fora, não consegue dar conta aqui. Esses dias uma senhora ficou quase uma semana internada no São Luís, porque ela precisava fazer uma colonoscopia, né? Uma coisa que poderia ter resolvido aqui, né? Então, a população tem que ficar atenta, porque a UPA, ela vai chegar. Mas a UPA ela vai atender hoje o que já é atendido dentro do município. Sim. Vai abrir uma nova porta, mas não vai aumentar o nível de complexidade da nossa cidade, até porque internações é somente feita em hospital e partos também. Sim. E a saúde básica, não tem nem o que falar, porque não tem nem relação uma coisa com a outra. Então a questão da saúde de Boituva, infelizmente, está muito, para não dizer o mínimo, fragilizada. Só complementando, vereador Tiago, há um tempo atrás, acho que já foi o ano passado, foi questionado por que não existia pediatra na porta do hospital, lá no atendimento infantil. E eu questionei a Secretaria de Saúde, ela falou que consta no contrato a obrigatoriedade do hospital contratar médico pediatra para a porta. Então, precisa que aquele que é o responsável dentro da Secretaria da Saúde, que tem um funcionário responsável pelo contrato, né, que faça a fiscalização e dê uma resposta para a população. Na prática, Cecília, eu acompanhei um pouco no começo dessa legislatura a questão da relação jurídica da prefeitura com o hospital, né? O contrato, o último que foi feito, foi precarizado. No contrato, a fiscalização por parte da prefeitura em cima do hospital, né? Então, eu não entendi o motivo da prefeitura assinar um contrato onde a questão de fiscalização, que é fundamental para você poder ter, né, saber do que está acontecendo, foi precarizado no próprio contrato. Você sabia que a Câmara Municipal e também o Conselho Municipal de Saúde tem que ter um acompanhamento desse contrato? Aliás, não só o acompanhamento do contrato, mas para a confecção do contrato, essas pessoas têm que estar presentes, têm que saber do que está acontecendo. Eu nunca fiquei sabendo, isso não é dessa legislatura, desde a passada, algum momento, quando algum vereador foi convidado para participar da confecção do contrato, não da fiscalização, para fazer o contrato. Porque se você celebrar um mau contrato, depois você fica legalmente amarrado para poder fazer uma fiscalização de fato efetiva, né? Então é uma questão jurídica aí, junto à contratação do hospital, que tem que ser revista também, é a questão contratual. É importante. E outro que eu ia colocar sobre a dificuldade especialista, por exemplo, ortopedia, é bem difícil também. São poucos médicos, não sei se são dois, sei que tem o Dr. Flávio e o Dr. Friso, né, que atendem. E uma menina, a mãe dela ligou desesperada essa semana, porque a filha está com muitas dores nas pernas, uma adolescente, fez todos os exames, mas não consegue o retorno, porque o retorno está marcado para outubro. Ela foi de manhãzinha, antes das 6, moram lá no Jardim Paraíso, até tentar o acolhimento. Mas chegou lá, a enfermeira falou, nem adianta, não precisa, não pode nem vir aqui mais, não tem. Ninguém desiste da ortopedia porque é difícil, né? Então, a menina estava chorando e saiu dali. Ela falou que ia ter que conversar com a família, tentar juntar um dinheiro para pagar uma consulta particular. Porque o médico falou, é só em outubro. Imagine, com os exames na mão, a menina não está indo na escola porque está com muitas dores, não sabe o que tem. Talvez seja uma coisa simples, mas não é possível, né, se o médico não olhar os exames. Então, é difícil isso, é doloroso para a gente que recebe essas demandas, porque dá a impressão que a gente pode fazer alguma coisa na hora que liga, e não tem o que fazer. Pode tentar, como ela fez, né, esse encaixe aí, mas não está sendo possível, porque por causa da procura ninguém desiste, né, e a dificuldade é grande. Então, a gente pede aí uma melhoria nisso, nas especialidades, porque realmente tem demorado demais e pode se agravar muito o problema e lá na frente o paciente ficar com uma situação, às vezes, irreversível. Gostaria de fazer um comentário sobre a sua fala, vereadora Cecília. Primeiramente, parabenizar pelo requerimento.
E você citou 2 ortopedistas, né? Inclusive, acredito que o doutor Flávio merece uma moção de aplauso aqui da Câmara. Um profissional excelente, extremamente gabaritado, especialista em joelho e apaixonado por Boituva, porque o Flávio, eu tenho uma proximidade com ele, recebeu propostas muito melhores, mais vantajosas e decidiu ficar na cidade. Então, fazendo essa lembrança, deixando um abraço para o doutor Flávio também. E Exatamente, todo mundo gosta dele. Excelente médico. Excelente profissional e pela proximidade digo que ele recebeu propostas muito vantajosas e gosta da cidade, então merece o reconhecimento dessa casa também. Você fez uma bela lembrança, vereador Síria. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Sim, presidente. Gostaria do tema da saúde também, parabenizar a vereadora pelo requerimento. E nós tivemos muitos, infelizmente, né, embates nessa casa num período que não existia nem o ortopedista. Pegamos períodos que ficou mais de anos sem conseguir contratar um ortopedista. Então, hoje a fila ela é demorada realmente, porque você vem de uma demanda reprimida, quando se conseguiu. Eu me lembro que escutei, né, nas tratativas de secretários, inclusive, aumentos da demanda, porque fazia o processo seletivo não só nessa especialidade, mas de outra. Então, existe uma demanda reprimida que está sendo solucionada, leva tempo. E fica a sugestão, né, se Deus ajudar aí, que puder trazer os mutirões, porque os mutirões ajudam e muito para colocar a casa em dia. E parabenizar o doutor que está aí, os elogios que ele recebe, porque isso é importante para a gente ver, né? Saber que o médico está tratando com carinho, está fazendo o seu melhor, porque muitos anos ficamos sem. E externar aqui a minha preocupação, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, porque os médicos estão seres humanos também. Muitos se aposentam, perdemos muitos no Covid, e no Brasil existe uma falta de médicas em geral. Infelizmente, a quantidade de médicos que se formam é muito menor das que precisam. E tudo isso a causa também. Então, nós temos acompanhado nos veículos de telecomunicações grandes filas em muitas cidades. Mas nós temos que cuidar da nossa, e eu somo aqui a minha solidariedade e meu apoio a esse requerimento. Inclusive, vereador Pedro, o senhor falou algo que realmente é verdade. Além dos processos seletivos, alguns deles não terem nenhum candidato, nessa dificuldade do número de médicos, não é um problema só de Boituva, é um problema da região. Na minha última viagem para Brasília, fiz uma solicitação, inclusive, de mais médicos no governo federal. Nós sabemos que a classe médica, não, em geral, tende a não ter um certo apreço pelo programa Mais Médicos, mas é um programa que, sem sombra de dúvida, do governo federal, que merece todos os elogios possíveis. Fizemos uma solicitação, inclusive, porque Boituva pode ser contemplada pelo programa Mais Médicos, uma solicitação que fizemos lá no governo federal, quem sabe possamos ser atendidos também. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Senhor presidente, Pois não? gostaria também de deixar registrado aqui na última sessão, na última segunda-feira, acabei só utilizando a tribuna, falando sobre a situação ali do Vila Aparecida e Águia da Castelo. E hoje eu resolvi fazer o requerimento para a gente ter uma resposta documentada pela casa. Depois que eu utilizei a tribuna, fui lá pessoalmente até o local para ver como que está a situação. A gente sabe como está a situação, mas a gente foi mais uma vez, teve 2 moradores que nos acompanhou até o local. E, de fato, o local tem piorado mais ainda a situação ali. A gente sabe, a gente já citou diversas vezes aqui, em diversas discussões entre nós, que o problema é da Secretaria de Saúde, Segurança Pública, né, assistência social. E, então, eu venho aqui só para registrar e ter esses documentos em mão, para que os munícipes tenham conhecimento que esta casa está fazendo a sua parte, está cobrando, está pedindo aos setores competentes para que a gente possa dar uma devolutiva para a população, principalmente aos moradores ali do bairro Águia da Castelo e o Vila Aparecida, sobre os problemas que eles têm ali com aquelas pessoas que são usuários de drogas e moradores de ruas, pessoas em situação de ruas que estão ali diariamente. Vereador Lucas, eu também estou acompanhando por lá. Acho que eu passo umas 2 vezes por dia, ou 3 vezes na semana. E realmente, eu até paro lá, converso com os munícipes lá. Só que a gente passa para a Secretaria de Segurança, passa para a Saúde e nada está resolvido. Esse dia que choveu, então, eles estavam todos amontoados frente à igreja, lá na Rua Santa Isabel. Então, no fim das contas, até dó, porque estava chovendo.
Mas estou acompanhando também, tá? Ali nessa rua onde eles estão ficando, o proprietário daquele prédio ele Perdão, não vereador Lucas, de qual rua se trata? é da Santa Isabel. Já entregou a igreja, né? Então, o que acontece? O proprietário daquele prédio ele não consegue alugar o espaço dele. Antes ele sempre estava alugando ali, foi, se eu não me engano, Agropecuária. foi agropecuária, no começo foi uma lanchonete, teve alguns comércios que passou por ali, e nenhum comércio consegue se adaptar a ficar naquele local, naquele espaço, devido a esse problema. Então, o proprietário está tendo esse problema, ele não consegue alugar o imóvel dele, porque quem vai alugar ali, né, sabe que vai ter problema. Quem for alugar já sabe que vai entrar com problema. Então, a situação ali, não só desse proprietário desse imóvel, mas todo o bairro, todos os moradores ao redor ali Tem um está bairro em cima sofrendo. lá, o homem não aguenta mais. Está sofrendo. Vereador Lucas, só um minutinho, senhor presidente. Uma pastora que tinha uma igreja lá, né? Ela falou comigo que estava tentando ajudar, sabe? Tem o trabalho social da igreja, mas eles não queriam. Aí ela teve que sair de lá. Vanessa? Porque não, já saiu, porque não tinha condições. Então, o proprietário vai ficar complicado com a vida dele, né? É uma situação difícil, a gente sabe que a Bruna faz todo o cadastro, acompanha, é feito todo esse acompanhamento, mas é assim, um problema difícil que a solução é difícil e demorada, não é simples. A gente fala, faça isso, dá certo. Tem uma solução aí difícil, mas é preciso pensar vários juntos, ver se algumas cidades o que tem acontecido, o que tem dado mais resultado, né? Enfim, eu percebo que, é lógico, quem cuida dessa situação é sofrimento também, né? Porque parece que não dá o resultado, as pessoas acham que não está acontecendo nada, mas está. Só que o retorno das pessoas, às vezes, ela não tem essa resposta, ela não quer, né? Não está no momento ainda que ela não quer sair dali. Enfim, a gente sabe que a secretaria está acompanhando, mas é importante sempre nós também estarmos trabalhando aí junto. Quem sabe alguém tem uma ideia melhor de trabalho, não sei. Nós precisamos buscar essa ajuda, né, junto com a secretaria. Senhor presidente, eu tinha me inscrito para usar a tribuna, mas como tem um requerimento que eu vi agora aqui, que trata do tema, eu vou falar mais um pouco e dispenso a minha tribuna. Okay? Primeiro eu vou falar da questão das pessoas em situação de rua, porque foi desafiador pós-pandemia, os equipamentos públicos estavam todos parados, principalmente os da assistência social do município. E realmente o município, ele tem equipe preparada, pessoas para lidar com essa situação do prisma do poder público. Mas foi bem feliz a vereadora Cecília. O poder público não é responsável por tudo e nem tem a solução para tudo isso que leva uma pessoa a estar em situação de rua. E isso é importante pontuar, porque o senso comum de muitas pessoas é que aquilo é uma responsabilidade do poder público, e não é. A primeira responsável pelas pessoas em situação de rua é os familiares. É os primeiros. Mas muitas vezes o familiar também, ele não tem mais força, porque o levou essa pessoa para uma situação de rua, não é o que acontecia há 30, 40 anos atrás, uma desilusão com a vida, uma depressão ou algo assim. Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas que estão em situação de rua, elas estão quebradas por dentro por causa do vício das drogas, da bebida. Principal causa, mais de 70% de quem está na rua hoje. Há 30, 40 anos atrás, quando nós éramos garotos, as pessoas em situação de rua eram apenas mendigos. Hoje não é mais. Você tem tudo isso acentuado. E se os laços familiares que unem uma pessoa foram quebradas, se a família não consegue, e eu presenciei, do lado do meu depósito de gás, muitos ficavam naquela praça durante um período. Presenciei um senhor que ficou 2 anos em situação de rua, e a gente ia lá conversar. Ele era pedreiro, tinha família, os filhos iam lá, pai, volta para casa. Um dia o neto de uns 8 anos ou 9 anos chegou lá, vô, e eu presenciei a cena. Vamos para casa, vô? Não, o vô não vai ainda não. E por incrível que pareça, pastora Sandra, sabe o que resolveu, o que ajudou esse homem? De vez em quando, aquela classe das pessoas que hoje são as mais criticadas, é as pessoas que têm alguma religião. Aqueles que têm religião e vai nas praças e faz uma oração e faz um cântico espiritual, esses são criticados, querem silenciar e calar. E foi algumas visitas dessas pessoas religiosas
para esse homem em situação de rua que fez ele sair. Voltou para casa, voltou para a família, está trabalhando e saiu da situação de rua. Então é um problema coletivo. Mas eu já recebi pressão de comerciantes, de moradores. Vocês têm que fazer alguma coisa. E não é assim. É um problema de todo mundo. O poder público tem assistência social, o poder público tem psicólogos, orientador social, tem município, tem veículos. Se qualquer um deles abrir a boca lá hoje e falar assim, eu quero uma oportunidade. No outro dia ele está numa clínica, na outra semana ele tem até vaga de emprego. Presenciei alguns que quiseram, tá? Saindo e ir para uma vaga de empresa, inclusive. Então, a estrutura do município, ela não pode obrigar, mas uma vez tomada a decisão, ela tem como apoiar. E isso eu estou testemunha, porque no meu primeiro ano eu fui secretário do Social e nós deixamos esses equipamentos todos funcionando. Mas não é obrigado, não é na força. Com a parceria com a Guarda, conseguimos um avanço importante, porque muitas pessoas em situação de rua vêm de outras cidades. E aí o que acontece? A Guarda aborda, levanta, se não é uma pessoa que está pedida pela justiça, se não tem um histórico de violência. Então, hoje a Guarda, nesses 3 anos, trabalha muito em sintonia com isso, até para que a população saiba quem é essas pessoas que estão circulando. A lei diz que eles têm o direito, e tem mesmo, de ir e vir. Ninguém pode, à força, pegar neles e fazê-los sair da cidade, como uma cidade fez aí, né? Trouxe mais de 12 aí, vocês lembram. Então, Boituva, ela dá o apoio necessário. E eu acredito que a solução é, sim, também muita oração, é apoiar aqueles que fazem serviços através da religião, cada um é livre para acreditar. Se quem está lá na rua resolveu receber apoio da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do Espírita, do ateu, é uma decisão dele. Mas muitas vezes essas pessoas são cerceadas e criticadas. Então, eu acho que apoio a isso é importante. E, na minha fala aqui, também deixar... eu não vou usar a tribuna, porque eu vi que o vereador Flávio ele falou sobre cronograma de obras em lâmpadas de LED no Recanto Maravilha. Eu lembro que os vereadores votaram aqui um empréstimo para que a gente pudesse fazer essa troca, né? O município fazer a troca de todos os lugares. E depois eu quero acompanhar, porque eu acredito que o Recanto Maravilha esteja dentro. Não, que você não leu o requerimento completo. É onde tem poste, foi trocado. Lugar onde não tinha poste, foi colocado e está sem braço ainda. Ah, não tem o braço. Isso. Não tem a primeira instalação. Isso. Então, a hora que chegar, já chegar com as de LED. Então a gente Então, eu acredito que vão colocar em todos. Então, parabenizo 2 vezes, até pela cautela. Isso é ótimo. Eu tenho um carinho especial com esse tema do LED, porque fui o vereador que, em 2017 para 2018, praticamente obrigamos a prefeitura, o Uca estava aqui na época, né, Luca? Uma briga para a prefeitura poder cadastrar o município num programa que se chamava Eficiência Energética da CPFL. Graças a Deus conseguimos, trouxe informações num desses cursos que fui, e a prefeitura, pela primeira vez em Boituva, as primeiras lâmpadas de LED do município de Boituva, eu posso dizer com alegria, né, que foi uma conquista desse vereador. E foram 1.048 pontos instalados. E sabe qual o valor? Para o município? Custo zero, através do programa da CPFL. E graças a Deus o município participou 2 vezes e foram quase mais de 2 milhões de investimentos a custo zero para a população. E com essa política da administração que eu apoiei, os vereadores também, toda a cidade em breve estará sobre as lâmpadas de LED. Isso é economia de energia, mais segurança porque ela ilumina mais, e é gratificante poder participar com vocês de tudo isso. Senhor presidente, boa noite a todos. Gostaria também de subscrever o requerimento do nobre vereador Flávio. Como o Pedrinho falou aí, a substituição das lâmpadas LEDs vão ocorrer em toda a cidade aí, que é um programa que, através, quando eu estava secretário também, que a minha pasta abrangia a iluminação pública do município, com o apoio de todos os vereadores que votaram o financiamento, vai ser instalado LEDs em toda a cidade. Como o Pedrinho já disse aí, houve 1 ou 2 programas também que entraram aí, que pegaram as iniciais
a Avenida dos Trabalhadores, a Zélia Lima, que instalou esses LEDs, Pedrinho. Rua do Centro. Rua do Centro, enfim, algumas corredores mais movimentados. E agora sim, abrindo para todos os bairros, independente de Recanto Maravilha, Vila Aparecida, Santa Adélia, todos estão no programa. E uma coisa que o Pedrinho falou, a gente tinha uma dificuldade muito grande aí, que a população precisava implorar, e nós, vereadores, implorar o executivo para trocar uma lâmpada. Mas assim que assumimos aí, junto com o prefeito Edson aí, a gente já terceirizou esse serviço aí, e hoje com uma eficiência enorme. Tem o 0800 que você pode ligar lá, e eles têm um prazo lá para substituir a lâmpada. Então, hoje, a parte de iluminação no município, ela está bem atendida e bem cuidada, trazendo mais segurança a todos nós aí. E também vale lembrar das praças, né? Foi investido aí também quase 3 milhões em LED para todas as praças. Hoje você olha uma praça, você consegue observar a outra rua pela luminosidade. E também a economia que o LED traz, né? 80% e muito mais luminosidade. E a própria economia, nobre vereador Pedro, presidente, que vai gerar com o gasto do LED, praticamente paga e sobra do financiamento. Então, foi um grande investimento que nós e o Executivo realizamos para o município. Muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, gostaria só também de deixar bem registrado aqui, quando o vereador Pedro ele cita, mencionando que essas pessoas precisam de ajuda e realmente, independente da qual igreja, qual denominação que faz esse tipo de trabalho, a gente sabe que Boituva é uma cidade muito próspera e muitas pessoas gostam de fazer esse trabalho social. Muitas igrejas, católica, evangélica, todo tipo aí gosta de fazer esse trabalho. Se você sair agora, no período da noite, principalmente nesse tempo frio, você vai nas praças, você vai ver pessoas entregando sopa, lanche, e a gente parabeniza todo esse trabalho. Só que a moeda, ela tem os dois lados. Tem um lado e do outro lado. Então, assim, somos a favor, essas pessoas estão passando um momento difícil e acreditamos que elas vão sair desse momento difícil que eles estão passando. Só que tem o outro lado da moeda. Essas pessoas que moram no bairro, Águia da Castelo e Vila Aparecida. A insegurança das pessoas que estão ali, eles não eram acostumados com aquilo. E de uns anos para cá começou a ter. Insegurança para uma mulher fazer uma caminhada na rua, como uma criança. Você vai pedir para uma criança, para um adolescente de 13, 12 anos, falar, vai ali no mercado Redmax para mim comprar alguma coisa rápida. Como que você vai deixar sua filha ir lá? A insegurança do bairro. A desvalorização do bairro. Então tem os dois lados da moeda. Sabemos que as pessoas que estão em situação de rua, elas precisam não só da ajuda, que nesse momento eles precisam da nossa ajuda, da ajuda das pessoas que fazem trabalho social, precisa da ajuda da saúde pública, da segurança. Agora, a gente tem que olhar o outro lado da moeda. Então, essas pessoas, como que você vai fazer? Então, assim, só para deixar registrado, é um tema delicado, já sabemos que é um tema delicado, difícil, como a vereadora Cecília, difícil de resolver do dia para a noite, não vai ser resolvido. Nós sabemos que algumas secretarias estão acompanhando, mas nós temos que trabalhar em conjunto, olhando os dois lados da moeda, porque aqui nós não fazemos política pública para um e nem para outro, é para todos. Então, da mesma forma nós queremos os bens daquelas pessoas de situação de rua, que eles saiam, voltem para suas famílias, voltem para os seus lares, ou volte para a sua cidade de onde ele veio, nós também queremos que as pessoas que moram no bairro ali voltam a ter vida, voltam a ter a valorização do bairro. Então, só para deixar registrado, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Thiago. Senhor presidente, eu gostaria também de comentar sobre a questão das pessoas em situação de rua na nossa cidade. A solução realmente não é fácil, porém, tem solução. Como bem disse a Cecília, se a gente for procurar locais que fizeram um trabalho mais efetivo e levaram resultado para a sua cidade,
Posso citar aqui, cidade do Rio Grande do Sul, a cidade, agora me fugiu o nome da cidade do Rio Grande do Sul, cidade turística lá, não é Canelas, Gramado. Gramado tinha um problema grande, conseguiram sanar. Bom, primeira coisa, senhor presidente, para que não seja mal interpretado, quando a gente fala em pessoas de situação de rua, a primeira coisa que tem que ver é a humanidade, a humanização. Entender que aquelas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade social e elas precisam ser acolhidas. Dito isso, senhor presidente, isso daí também não quer dizer que é passar a mão na cabeça, igual já aconteceu no nosso município. Mulher que estava ficando sem roupa na rua, usando droga, agredindo crianças, e aí depois de dias que se passou o fato, foi pessoas do poder público na frente do Ministério Público para ver o que ia fazer o Ministério Público. Está errado, senhor presidente. O município tem que ter um convênio com uma clínica de reabilitação também involuntária. Uma pessoa, quando faz isso no município, o chefe do Poder Executivo, que tem o poder da caneta na mão, junto com a sua equipe multidisciplinar de saúde, de assistência social e toda a equipe que faz esse acolhimento dessas pessoas, tem que fazer um internamento involuntário de uma pessoa que está nessa situação. Outro dia tinha a mulher andando na rua que passaram fezes na cara da mulher. Não tem como. Uma pessoa dessa tem que ser internada involuntariamente. E não é o chefe do Poder Executivo ir lá delegar, transferir a responsabilidade para o Ministério Público. Porque foi eleito e tem o poder da caneta. Podia muito bem, junto com a equipe multidisciplinar, médico, fazer uma internação involuntária. Mas como faz internação involuntária se você não tem um convênio com uma clínica que faça internação voluntária? Não vai ter como. Se você não tiver um convênio firmado, você não tem como fazer uma situação dessa quando precisar. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar em tirar essa pessoa dessa situação. E como faz? A gente tem que fazer um abrigo transitório, não é um abrigo de inverno. Um abrigo transitório para ficar o ano todo. E por quê? Porque quando essas pessoas estiverem na rua, ela vai ter esse acompanhamento multidisciplinar, mas também de uma forma não ostensiva no sentido de agressão, mas ostensiva no sentido de persuasão, de insistir para essas pessoas não dormirem na rua e dormirem no abrigo. Nesse abrigo, ela tem uma triagem onde ela possa arrumar um trabalho direto no município. A gente já falou aqui várias vezes das hortas comunitárias. Inclusive, eu e o vereador presidente dessa casa fizemos emenda impositiva para as hortas comunitárias e não fizeram até agora. Essas hortas comunitárias podiam servir de laborterapia para essas pessoas em situação de rua. Elas teriam que fazer durante o dia e ganhar o seu sustento. Poderíamos ter parceria com escolas profissionalizantes para colocar essa pessoa no mercado de trabalho. Né? Agora, você falar que tem todo esse projeto, a gente não vê nada acontecendo, só tem no Facebook e nas redes sociais, porque de fato não acontece. As pessoas em situação de rua vêm crescendo no Brasil todo, é uma verdade, vem crescendo absurdamente no Brasil, mas a gente não pode terceirizar o problema. A gente tem que ter uma gestão com competência e com peito para resolver o problema, porque dá para resolver. Agora, você não ter convênio com nenhuma clínica, você não ter um abrigo transitório, você não tem nenhum programa efetivo que você pega essa pessoa num dia e no outro ela já está empregada. Porque o poder público tem condições de fazer isso. Tem condição de fazer isso. Basta querer e ter pulso para fazer. Senhor presidente. Presidente, deixa eu só fazer uma manifestação anterior, Pedro. Primeiramente, parabenizar inclusive você pela sua fala. Vocês sabem que essa é uma causa que eu milito, mas não vou me estender. Eu acho que realmente a família é a célula máter da sociedade. Então, se a família vai mal, a sociedade vai mal. Então, acaba sendo um problema familiar também. Até porque muitos dos moradores de rua da cidade, eles não são de outra cidade, são exatamente da nossa cidade, são de Boituva. Se você for fazer uma pesquisa junto à secretaria, você vai ver que são moradores daqui, tem família aqui, e eles não querem ficar na casa, eles querem ficar na rua. Então, é uma realidade que, infelizmente, é um problema de cunho também familiar. Em relação à fala do vereador Tiago, vou pontuar duas coisas. Primeiro, em relação à internação voluntária, é realmente efetivo, mas infelizmente também teve uma caída no seu grau de produtividade, até porque 70% dos usuários que são internados praticamente fogem das suas clínicas de reabilitação. Ou seja, a internação involuntária foi uma ferramenta muito útil, mas começa a ser ultrapassada em relação ao uso abusivo de drogas. Mas aí a gente teria que entrar num outro aspecto. Mas nós precisaríamos sim de uma clínica conveniada com o município. Agora, em relação ao abrigo permanente, o senhor foi extremamente feliz na sua fala. Até porque o abrigo de inverno foi uma iniciativa do meu gabinete e nós já indicamos para o município a criação do Centro Pop. É necessário ter um abrigo permanente no município. Até porque essa sim é uma ferramenta, sem sombra de dúvidas, que dá condições daquela pessoa de rua passar a ter a iniciativa de sair dela.
Então, os vereadores que se manifestaram sobre isso estão de parabéns. Quero parabenizar o vereador Lucas, até porque em relação à comunidade local, há um constrangimento, sem sombra de dúvidas, notório, né? Seja para as mulheres, seja para as crianças, e isso é algo que a gente precisa acompanhar. Então, assim que o senhor tiver a resposta do requerimento, gostaria de acompanhar, parabenizar os vereadores pelas falas. Pode falar, vereador Pedro, por favor. Eu ia complementar alguma coisa assim, o senhor complementou metade, falando o quê? Que hoje a rede funciona, é existente e está em funcionamento. O que é a rede? Interligação da comunicação entre saúde, social e guarda municipal. Há 4 anos atrás não tinha, e o que tinha estava parado, e quando funcionava antes de 4 anos atrás não era interligado. Se uma pessoa chegar em situação de rua em Boituva, que não é daqui, em menos de 48 horas ela está identificada. Muitas vezes no mesmo dia. Pessoa que vem de fora, de outro município. Por quê? A guarda aborda, existe os orientadores sociais que estão na rua fazendo aquele serviço, que não existia, foi a gente que implementou. Esse orientador social que faz esse trabalho na rua, ele era feito uma vez por mês ou a cada 15 dias pelo SOS. Eu implantei isso no social e passou a ter um funcionário e uma assistente social para fazer isso todo dia. Então, eles precisam criar vínculo com a pessoa em situação de rua para que ela aceite ajuda. E muitas vezes isso não acontece do dia para a noite. E querendo ajuda, porque essa é a grande questão. Se quiser ajuda, tem que ter. E antigamente, se quisesse ajuda, não tinha. Se qualquer uma pessoa que está em situação de rua abordasse qualquer munícipe ou vereador ou chegasse num órgão público e falasse, eu quero ajuda, o município não tinha o que fazer. Hoje tem o que fazer. Se ele falar, eu quero sair da rua hoje, se ele falar isso cedo, à tarde, ele já está dentro de uma clínica. Essa é a verdade. A prefeitura... Senhor presidente, se ele quiser, sim. Vereador Pedro, o senhor tem certeza? Pelo menos até onde eu acompanhei, só se mudou muito de um ano para cá. Porque até onde eu acompanhei... Clínica de reabilitação, você está dizendo? Em relação à clínica de reabilitação? Em realização da pessoa querer ajuda. Da internação? Da internação o município não possui hoje uma... Não possui, né? Não possui. Mas sei que esse debate já até se tornou... Ano passado tinha. Até o ano passado tinha. Então, então se não tem, precisa chamar para cá e perguntar por que não tem. Mas o que eu sei, porque eu deixei isso funcionando. Se parou de funcionar, vamos entender. É o que eu estou falando, não tem como você dar um acolhimento se você não tem. Mas a gente tinha convênios com Cerquilho, isso, com Sorocaba, não tem e com outras instituições que deixavam a porta aberta. Olha, se tiver alguém, é só ele querer que a gente traz. A colocação do senhor, que houver um avanço, isso é óbvio. Presidente, é necessário muito tempo para fazer. Como funcionaria o abrigo permanente? O abrigo permanente é como funciona em vários locais. Como é a Casa Pinel? Não, o abrigo permanente é como funciona o abrigo de inverno hoje, tá? Ele é acolhido, só que permanente. Lá, tá, mas permanente de que forma? A pessoa a pessoa pode pernoitar lá, só que ela não termina durante o período de inverno. Ele fica durante o ano todo. Mas e como funciona a rotina nesse local? Vereador Rafael. Assim como funciona hoje a rotina. Assistida por funcionários, o horário para entrar, horário para sair. Onde ele tem um convívio direto com a sociedade de uma forma mais humana. Ou seja, tem um lugar para tomar banho, um lugar para se alimentar, um lugar para dormir. Deu horário, ele tem que sair de lá. É assim que funciona. No caso que o vereador Tiago disse, é interessante que, a partir do momento que você tem um abrigo permanente, você vai poder direcionar essa pessoa que dorme lá constantemente. Alguns não querem, alguns dormem uma noite e fica 10 anos dormir. Transitório, exatamente. A pessoa não mora lá, a palavra transitória foi perfeita. Até porque, assim, a pessoa tem que ser encaminhada, né? Por favor, Pedro. Só para concluir minha fala, devolvo a palavra. Então, descobriu por que parou, mas tinha e funcionava. E, por exemplo, até onde eu acompanhei, a grande dificuldade, pastora Sandra, era fazer com que ele quisesse ir, mas querendo ir, tinha onde ir. Nós chegamos a pagar convênio com um dos convênios que era pago, com o Sorocaba era parceria. A gente não pagava porque eles tinham um sistema de trabalho onde o próprio usuário produzia, muito bacana, e era gratuito para o município. Mas em Cerquilho era convênio. Chegou ao ponto da gente pagar 20 internações e tinha 8. Porque as pessoas não queriam ir. Não sei se isso ajudou a você encerrar o contrato ou não. Mas isso eu presenciei. Então,
Até 20 pessoas era em determinado momento. Infelizmente, eles não queriam ir. E a lei, ela é muito clara, a gente não pode obrigar ninguém a sair da rua. E a internação compulsória, ela tem que ser feita a pedido do Ministério Público ou da juíza, tem que assinar. Para que não ocorra isso, calma lá, aí você tem que ter uma interação com a saúde, com os laudos. Pelo menos é a informação que eu tenho. Vereador Pedro. A involuntária? Ah, sim, mas estou dizendo da pessoa que está... Você tem que ter um embasamento. O caso, aí se encaixa o caso da mulher lunática, da pessoa que está causando violência, aí sim. Mas não é para todo Senhor caso. presidente. Sim, nesses casos, sim. Senhor presidente. Tanto que quando foram lá, Só por uma questão de ordem. porque já tinham colhido a assinatura para isso. Vereador Sandro, por favor. Senhor presidente, é uma pauta delicada, porque estamos falando de seres humanos, de família e de pessoas. Gostei da fala do vereador Tiago a respeito de ações afirmativas, né? Eu sei que o vereador Pedro, então, quanto não que os que estão agora, quer deixar claro, não os que estão agora. Eu sei que o vereador Pedro, enquanto estava secretário, fez ações maravilhosas. E tudo isso está muito lindo de conversar. Só que ninguém parou para falar mais uma vez do prejuízo da clínica feminina. Porque todos esses transtornos maiores que estão acontecendo, não sei se vocês observaram, quando você olha um número de 10 itinerantes na rua, a minoria é feminina. Mas a feminina, quando chega nesse estado, ela chega ao mais baixo nível possível. Nós sofremos a dor do luto da filha do nosso querido amigo Écio, que nós encontramos morta, não encontramos, as pessoas encontraram ela morta ali perto dos prédios. Então está na hora de nós, como legislativo, sentar junto com o executivo, sentar junto com a secretaria, porque eu entendo que se eu sou uma usuária, uma dependente química, eu não vou atrás dos equipamentos. Se torna cansativo até o familiar ir. Esses dias uma mãe ligou para mim e falou, eu preciso que você faça alguma coisa para minha filha. Eu falei, se você que é mãe não está conseguindo, se a sua filha não vai obedecer, acatar as ordens. Então não é só ir lá uma vez o agente, é um trabalho exaustivo, todos os dias. Até então, vereador, enquanto o senhor estava ali na Secretaria da Habitação, a vereadora Ani, a vereadora Cecília, todos os vereadores que estão aqui, não precisa nem citar nome, só então não o vereador Adilson, porque também estava numa outra função, fazendo com muita excelência, foi uma das pautas mais quebradas aqui, porque só tem o Diogo, só tem ele. E eu que implantei. Agora também não tem mais ele. E já saiu, já também. Então, agora tem zero. Então, tem que começar, nós precisamos acordar, isso aí não é jogar nada, não é atrapalhar o governo de ninguém. Isso aí é dizer assim, se nas outras cidades deu certo, uma cidade que deu certo, Indaiatuba. E o Diego Nós fizemos um projeto de lei aqui, vereador Tiago, e parece que às vezes os projetos de lei que nós fazemos aqui, por mais aprovado que seja, parece que não é. Não dê esmola. Você viu alguma placa escrito não dê esmola? Você viu alguma conscientização sobre isso? Indaiatuba funcionou. Parabenizo as religiões, todas as crenças que ajudam, porque a gente não quer ver ninguém morrer de frio, não quer ver ninguém morrer de fome, não é bom. Mas também se torna... Só vou fazer uma parte, porque eu entendo perfeitamente o que você está falando, que estava na lei, mas a prefeitura dá o acolhimento. Garantir que essa pessoa tenha alimentação. A prefeitura. Isso, porque na época de inverno, quando a prefeitura abre a casa de inverno, as religiões, as pessoas, as ONGs vão até lá e ajudam na alimentação. Sim. Então, quer dizer, as pessoas estão dispostas a ajudar, mas está faltando um trabalho afirmativo. O que a Cecília falou, os equipamentos precisam... Desculpa, a vereadora Cecília, precisa começar... Não que eles não estejam trabalhando, achar a chave. Achar o caminho, porque não está bom. Não está bom. A Rede Max não dá. Não dá para passar lá. Ah, por que não dá para passar? Eu passo. Nós passamos, porque somos adultos. Mas uma criança de 12 anos, numa saída de escola, já não é mais rotina em Boituva. Os pais têm que buscar. Porque está
está na Vila Aparecida, está em todo lugar. Então tem que ter, se em outras cidades não tem, tem cidades que são exímias. Lá em Sorocaba está fazendo um trabalho excelente em relação a isso. Busca quem não faz, copia, cola. Vamos visitar lá. Pronto. Centro Vamos Ponto, que o presidente visitar o falou. SOS. Foi isso mesmo, eu, o vereador Adilson e a vereadora Dani. Vou aproveitar e fazer mais uma fala, Lucas, em relação a isso, até porque todos nós precisamos ser sabedores que esse não é um assunto popular. Não é um assunto popular. Nós falamos de acolhimento aqui, parte da população acha que nós estamos acolhendo vagabundo. É assim que funciona. Tá? Então é assim que funciona. Quando nós criamos o Centro de Inverno, que partiu não só do meu gabinete, mas de outros vereadores, a gente foi massacrado também nas redes sociais. Todavia, o que vale lembrar é que o poder público em relação à Câmara Municipal, nós se manifestamos diversas vezes em relação a isso, acompanhamos e eu quero parabenizar o trabalho dos vereadores. É complexo, é difícil, mas nós também não se furtamos de discutir isso aqui. Então, no que tange a mim, no que os vereadores quiserem tratar desse assunto, eu me coloco à disposição. Podemos dar continuidade? Senhor presidente, só para fazer uma parte nessa discussão, eu faço trabalho social há 15 anos, concordo com a fala de todos. É muito difícil, tanto para a pessoa que se encontra no vício, independente se ela foi por uma curiosidade ou uma frustração no decorrer da vida, levou ela a um vício, seja com álcool ou com drogas ilícitas. É muito difícil, quando ela chega num certo ponto, ela perde a noção do que é certo e do que é errado. Ela perde a dignidade. Então, ela fica ali às traças. Ela rouba, furta, mata, ela faz qualquer coisa para satisfazer o vício. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma senhora aqui desesperada, que o filho dela está nas drogas, já está quase em situação de rua, quebrou a casa inteira dela e ela não sabe o que fazer. Ele fala que quer se internar, ora não quer, às vezes foge. Então é uma coisa muito difícil. Só quem tem um familiar, infelizmente, nessa situação sabe como é que é. Então, uma vez em conversa com a secretária Bruna, eu perguntei se era feita uma triagem, porque tem que ser feita toda uma triagem, caso a caso, dependência a dependência, grau e grau. Então é uma coisa muito delicada. O abrigo transitório é muito importante para fazer um acompanhamento mais próximo. Tem resistência, tem. A internação compulsória ou involuntária, infelizmente, não dá certo. É feito, mas a pessoa foge. São poucos casos que a pessoa luta, porque é um esforço muito grande, mas é uma ferramenta que tem que ser usada, né? Então, como eu já falei, todos os vereadores já falaram, é um trabalho do Poder Legislativo, Executivo, da população, do terceiro setor, sim. Mas não é uma coisa tão fácil, infelizmente. Principalmente com a facilidade que hoje a pessoa tem em conseguir o álcool e as drogas, né? Só isso, senhor presidente. Obrigado. Posso colocar em votação? Mais algum vereador que se manifestar? Os requerimentos estão em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo com os sentados, que forem contrários, se levantem. Requerimentos aprovados. Temos uma pasta contendo indicações, mas está dispensada a leitura. Todos podem acompanhar através do nosso site oficial da Câmara Municipal de Boituva. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das moções. A pasta contendo moções. Moção número 169, moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Rosenil Antônio Franco de Mello, assinado por todos os vereadores. Moção de aplausos a Manuel Messias Matos Souza pelos relevantes... Moção número 170, de autoria da vereadora Sandra. A moção de aplausos a Manuel Messias Matos Souza pelos relevantes serviços prestados junto à comunidade boituvense. Moção número 171, vereador Nelson Maciel de Góes, uma moção de aplausos ao senhor Dalmo Antônio Fiuza pelos relevantes serviços prestados à comunidade boituvense. Moção de aplausos número 172, moção do vereador Lucas Mateus, uma moção de aplausos para Maju Modas, pelos relevantes serviços prestados ao município. Moção número 173, uma moção do vereador Adilson, moção de aplausos
a Luz Divina Daycare e Hospedagem pelos relevantes serviços prestados ao município. Moção número 174, moção de autoria do vereador Anderson Davi Nogueira Martins, moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Vitor Luiz Moraes Falck, pelos relevantes serviços prestados na área da fisioterapia. Moção número 175, moção do vereador Joelmir, moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Marco Antônio Domingos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade boituvense através da sua escola de paraquedismo. As moções estão em discussão. Senhores, gostaria de iniciar essa discussão hoje, até porque já dei essa abertura no passado. Estou vendo que o meu homenageado semana passada está aqui, o Márcio. Por favor, Márcio, coloca aí para o pessoal te conhecer. Márcio José Calegari, proprietário da MJC, Grupo de Segurança. Márcio, queria deixar meu abraço para você, os parabéns pelo seu trabalho, o trabalho da sua equipe que tem realizado. Realmente fico feliz de poder homenagear você nessa noite. Então, deixo meu abraço e uma salva de palmas para você e para a sua equipe. As moções continuam em discussão. Lucas. Vai, Lucas. Senhor presidente, boa noite aos meus nobres colegas de trabalho, ao pessoal aqui, a Cíntia, a Rose, os assessores, dona Deneide, em nome de todos que se fazem presente aí, a dona Deneide, feliz em revê-la, viu, querida? Por sinal, tá linda. A minha moção de aplausos hoje vai para Manuel Messias Matos Souza. O senhor Manuel já ficou de pé. Enquanto ele fica de pé, eu leio. Ele nasceu em 25/12/54, natural do município de Sergipe, estado de Alagoas. Filho único, casado com Vilma Gomes de Souza, pai de 4 filhos e avô de 9 netos. Bisavô já, tão jovem. Bisavô de 3 bisnetos, reside no município de Boituva desde 1992. Começou a sua carreira como árbitro da Federação Paulista de Futebol nos anos de 1974 a 1990. Em 92 mudou-se para o município de Boituva e, junto com alguns amigos, fundaram a Associação de Árbitros de Futebol de Boituva, onde até hoje ela existe, sob o comando da senhora Silvana. Hoje, sua atuação junto à associação está com menos frequência, pois acumula os trabalhos junto à escolinha de futebol, mas seu apoio é constante. Sua carreira sempre com grande atuação. Trabalhou como árbitro até 2017 no futsal, na TV Record e na TVT, e sempre envolvido com festas religiosas e leilões de gados. Em 2019, teve que parar de apitar os jogos porque passou por 3 infartos e 2 pontes safena. Mas, sob a orientação médica, não deixou de fazer os exercícios. E a necessidade o fez voltar a campo, a fazer o que mais ama e sabe fazer. Por isso, tem dado forças para estar adiante, ensinando, dedicando, pois as crianças são a razão da sua vida. Nossos aplausos hoje vai para Manuel Messias. As moções continuam em discussão. Quer Não, utilizar? pode falar. Senhor presidente, gostaria também, nesta noite, falar da minha homenageada, mas antes eu quero parabenizar todos os homenageados nesta noite. Eu não tinha visto a dona Deneide aí também. Depois que eu ouvi a vereadora Sandra falando, agora que eu me deparei, tive a oportunidade, no período que eu passei na prefeitura, também tivemos uma boa amizade, fizemos uma boa amizade e estamos amigos aí. Que bom ver a senhora por aqui, viu? Parabenizar Manuel Messias, nosso amigo, já foi homenageado pela pastora Sandra. Quem fala Manuel Messias, poucos conhecem. Falar Mané árbitro fica mais conhecido, fica mais fácil. E eu quero já deixar aqui, sobre a minha homenageada, uma moção de aplausos para Maju Modas, pelas revelantes serviços prestados ao município. Maju Modas, loja localizada na rua 9 de julho, número 38, no centro, administrada pela proprietária Mariane Carina Pereira de Barros, uma jovem empreendedora. Vou dar um ponto aqui.
E vou confessar, viu, Mariane, que mais de 20 anos eu falava Mariana, não sabia que era Mariane. E vou terminar aqui. Com muito esforço e dedicação, a loja Maju Modas iniciou em 2018, quando a Mariane começou a vender roupa para as mulheres da igreja que frequenta, e teve uma ótima aceitação. E a partir daí percebeu que estava no caminho certo. Percebeu que as mulheres que usavam o modelo da loja estavam mais felizes consigo mesmo. Segundo Mariane, a autoestima de uma mulher começa pelas roupas. Com o passar dos anos, o negócio começou a expandir e assim, em 2023, Mariane inaugurou a primeira loja física com peças de qualidade para todos os gostos. Aos poucos, Maju Modas está se tornando referência para as mulheres que buscam peças elegantes, principalmente com atendimento especializado em cortes, e faz com que a clientela da loja aumente gradativamente. Mariane, mulher cristã com muita fé, coloca todos os seus sonhos na mão de Deus, e Ele cumpre as promessas e surpreende a cada dia. Assim, queremos, em nome desta Casa de Leis, queremos expressar todo o reconhecimento pela trajetória e bom serviço prestado à comunidade boituvense. A Mariane já é uma amiga, a irmã na fé há muitos anos, toda a família Azusa com a esposa, está com o esposo aí, a família toda está aí acompanhando. Só faltou o Bruno, acho, né? Faltou o Bruno. Quero parabenizar pelo seu esforço. Sempre cito aqui nesta casa aqui sobre empreender. A gente sabe que empreender não é fácil. Todos os empreendedores, comerciantes da nossa cidade, os grandes empresários, acaba ajudando na economia da nossa cidade, gerando, né, oportunidade de emprego. Então, nós dessa casa, não só esse vereador, demais vereadores, ficam gratos pelo serviço de vocês, pela nossa cidade de Boituva. E eu gostaria que você, Mariane, colocasse de pé, que todos conheçam, e uma salva de palmas. Muito obrigado, senhor presidente. Só por uma questão de ordem, senhores, o vereador Pedro solicitou uma inclusão e eu preciso colocar em votação uma inclusão de uma moção para que possa ser discutida. Coloco em votação a solicitação do vereador Pedro para a inclusão da moção de aplauso nessa noite. Os vereadores estiverem de acordo, sentados, que forem contrários, se levantem. Solicitação aceita. Está dando trabalho. Boa noite, senhor presidente. Posso fazer uso da palavra aí? Vou ler a moção do número 176 do vereador Pedro. É uma moção de aplausos ao senhor Benedito Antônio da Silva pelos relevantes serviços prestados à comunidade boituvense. Já foi aceita, foi lida, agora Pedro vai falar, né, Pedro? Deixa eu passar rapidinho, Pedro. Falar rapidinho do... Primeiramente, quero dar uma boa noite a todos os vereadores, público presente, aqueles que nos acompanharão, né? Que agora nossa sessão é gravada. Especialmente a todos vocês que se encontram aqui. É uma pauta bem rica hoje, discussões importantes, pertinentes. Mas como momento agora de moção, queria falar rapidamente, dizer que parabenizo todos os vereadores pelos nomes que são agraciados nessa noite de hoje. Mas em alguns, em especial, né, o meu querido Mané, Manuel Messias, meu parceiro Mané, que a primeira vez que eu cheguei, Sandra, aqui em Boituva, ele apitava numa pinta. Não, vou falar para você. Não, porque na verdade não é profissional em tudo, principalmente na postura. E o Mané é uma pessoa que, durante todo esse caminhar aí da minha vida no esporte, foi um grande parceiro, um grande amigo, sempre apitou os jogos da minha escola. Depois, o seu neto foi meu aluno e hoje ele desenvolve um trabalho fantástico lá. A gente sempre troca figurinha, sempre conversa. E o Mané é uma pessoa muito querida, além de uma ótima pessoa, né? Eu também tive o privilégio de prestar uma homenagem nessa casa para ele, dando o título de cidadão boituvense, o que é muito justo pela pessoa que pelo trabalho que sempre desenvolveu. Hoje, eu tive uma experiência com o Dalmo, da Sabesp, e eu falei assim, eu já dei no passado uma moção de aplauso para o Dalmo e vi que o Nelson
entrou, o Flávio também já deu. Uma pessoa espetacular, né? Muito pronta, assim se a gente tivesse muitos dálmos, né? Para nos ajudar aí em todos os setores, porque é uma pessoa muito pronta, então quero parabenizar o vereador Nelson por essa indicação também. Mas o que me traz aqui hoje nessa sessão, Marcião, parceirão também, foi lido na semana passada o seu currículo, mas obrigado por estar presente, por estar aqui. Com certeza, por causa do trabalho, não estava aqui semana passada, mas você é muito querido aqui entre nós. Mas eu vim falar do Marcão, meu grande amigo, e quando eu falo do Marcão, é um pacote completo, né? É o Marcão, né? Tenho o seu colaborador aqui, que eu vou pegar direitinho o nome aqui, calma aí, eu deixei aqui no jeito já, porque realmente eu tive pouco contato. Aqui, ó, o Rodrigo Lourenço, inclusive o Marcão faz uma homenagem especial aqui para você, fala assim, todo o reconhecimento a esse grande colaborador. Então, Rodrigo, em seu nome, em nome do seu Antônio, do Andeneide, que dispensam comentários, né? São pessoas amigas, próximas a todos nós, ambos participaram e tiveram um trabalho exuberante dentro da pasta aí da saúde e deixaram um legado de muita confiança, trabalho e principalmente muita amizade. Então, tê-los aqui na casa hoje é um privilégio que nós todos vereadores gostaríamos de ter sempre. Mas o Marcão, né, Escola São Paulo, uma escola renomada, muito conhecida, ele acabou ganhando um prêmio muito importante, né, que mostra, na verdade é o segundo prêmio, é um prêmio internacional. Até depois o Lourenço aí me corrige aí, né, se eu estiver falando certo, TripAdvisor, deve ser isso, né, que mostra que o foco da empresa pela excelência é reconhecido em vários aspectos dentro do paraquedismo. Então, como melhor empresa do paraquedismo, melhor experiência no Brasil, melhor experiência na América do Sul, terceira melhor experiência imperdível no mundo, 15ª melhor experiência ao ar livre do mundo. Então, são vários segmentos que essa escola, através da excelência que apresenta nos seus trabalhos, na sua classificação dos seus funcionários, nos enche de orgulho, né? O Marcão e a Ângela são pessoas que a gente sabe que estão ali há muito tempo mesmo, desenvolvendo esse trabalho, e ainda tem até uma experiência com eles, né, no futebol, porque os 2 filhos dele foram jogadores profissionais. Eu até lamento o Felipe ter abandonado a carreira muito cedo, foi campeão brasileiro pelo Bahia, tem uma camisa lá, o Bahia, quando o Bahia estava na 2ª divisão, ele era o segundo goleiro. Eu lamento ele ter largado tão cedo, mas ele foi para os Estados Unidos, voltou, Canadá, enfim. E o Rafa também, né? O Rafa também foi atleta profissional, hoje trabalha no Canadá com futebol, e tem uma segunda atividade também, mas o Marcão, além de ter toda essa experiência com o paraquedismo, com a qualidade, também é um grande colaborador no esporte. Então, a todos vocês aí, eu queria que vocês se colocassem em pé, representando a Escola São Paulo Paraquedismo, e o Marcão, um grande orgulho dele. Muito obrigado, senhor presidente. Por enquanto é só. Vereador Pedro. Senhor presidente, primeiramente, agradecer, né, parabenizar a vereadora Uca pela escolha, parabenizar todos os vereadores, né, história bonita que ouvimos agora, em especial parabenizar aqui a pastora Sandra. Tomei 2 sustos hoje, viu? Falei assim, estava esperando, o Manuel faz um serviço maravilhoso, é um amigo de longa data, cliente nosso ali, e também sou cliente dele, né? E eu comentei assim com ele, eu quero homenagear você lá na Câmara. Só que eles estão jogando uns campeonatos e semana que vem a final. Eu falei, vou esperar que eu tenho certeza que vai ser campeão. Aí a Sandra homenageou. Glória a Deus. E, então, semana que vem, se Deus quiser, eu assisto o seu aí vai ser campeão. São várias categorias, né, Manuel? Mas o Manuel, parabenizo, pastora Sandra, que você não sabia de nada disso, não vai ter combinado. Vereador Pedro, é sinal de que todos nós, no Legislativo, estamos comprometidos em escolher os melhores, que têm ações de excelente qualidade para o Boituva. É verdade. E o Manuel, ele faz um trabalho maravilhoso, gente. Além de todo esse histórico que a pastora Sandra leu,
Ele faz um trabalho voluntário no Világio das Oliveiras desde que iniciou. E a gente sabe que o esporte ele é um aliado, ele forma o caráter, ele forma um laço de amizade, de solidariedade, é um aliado no combate contra as drogas, porque crianças, jovens que se alinham ao esporte, dificilmente cairão numa situação de rua, né? Já faço um link com o debate que tivemos. Esse é um dos movimentos que faz com que a pessoa não vá cair nas drogas, na bebida, enfim. Então, Manuel, que Deus continue te abençoando poderosamente, viu? É uma honra mesmo poder aplaudir você e a sua história de vida aqui, porque realmente você é merecedor. O outro susto que eu tomei é porque está minha sobrinha sendo homenageada aqui, né? Minha sobrinha do coração, pelo vereador Lucas. Parabenizo o vereador Lucas pela escolha. Realmente é uma pessoa determinada, abençoada. Eu não sei se ela puxou para a mãe ou para o pai, mas são uma benção. O pai é do ramo imobiliário, nosso amigo há muitos anos. Está aí também o Jaime, nosso colega. O Bruno também é um menino sempre ativo. E assim, a gente tem um carinho muito grande com essa família da nossa comunidade. Está ali o esposo, Deus abençoe. Um dia eu queria ser bonito assim também, viu? Mas já passou a minha época. Deus abençoe, viu, Mariana? Que Deus continue prosperando nas suas escolhas. Como o Lucas bem disse, a vida do empreendedor é muito difícil. Eu sei porque eu comecei aqui como empreendedor e não é fácil. Eu falei 3 vezes, para aprender na marra. E louvado seja Deus que nos ajudou, que em 2010 a minha empresa reergueu pela 3ª vez. Graças a Deus, estamos firmes e fortes aí. Então, a vida de empreendedor não é fácil. Que Deus possa, no seu nome, abençoar todos os empreendedores de Boituva. E parabenizo a escolha de cada vereador. O meu vai ser... Não veio, eu vou ler o currículo dele na próxima. Ótimo. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Parabenizar os vereadores pela excelente escolha. Parabenizar todos os homenageados dessa noite. Sintam-se merecidos, porque vocês merecem. Foram bem escolhidos. Parabenizar a Maju Modas aqui, em nome aí do meu amigo Júnior, do Elias, família Barros aí. Conheço há bastante tempo aí, tem uma caminhada juntos. Então, parabéns mesmo a vocês pelo trabalho, vocês contribuem para Boituva. Às vezes parece que não, mas vocês contribuem, vocês fazem parte da história de Boituva. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Posso colocar em votação? As moções... Senhor presidente, antes do senhor colocar em votação, eu gostaria de agradecer a presença da minha amiga Bel, que está aqui nessa noite juntamente com a sua filha Natasha. Obrigada. Está registrado, vereadora Sandra. Então, coloco assim as moções em votação. Os vereadores estiverem de acordo, por sentados, que forem contrários, se levantem. Moções de aplausos aceitas e aprovadas. Uma salva de palmas para todos os homenageados dessa noite. Solicito agora 1 minuto de silêncio em prol de todas as famílias enlutadas do nosso país. Com certeza essa tragédia também está registrada, além das moções de profundo pesar que também foram citadas nessa noite. Senhores, antes de passarmos para a ordem do dia, gostaria de fazer um registro de agradecimento ao vereador Flávio, que presidiu a última sessão, e à mesa diretora pelo companheirismo, onde pude estar presente, porque foi acometido de uma virose. Já também indico aos amigos parlamentares se cuidem,
muitas pessoas no hospital, esse ar tempo seco, então é necessário muito cuidado nessa hora. Passamos agora para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça chamada para darmos início. Vereador Adilson. Presente. Vereador Anderson. Presente. Vereador Antônio Jorge, Presente. mais conhecido como Neto. Vereador Flávio. Presente. Vereadora Irani. Presente. Vereador Joomir, presente. Vereador Lucas Mateus. Presente. Vereadora Maria Cecília. Vereador Nelson. Presente. Vereador Pedro Teodoro. Presente. Vereador Rafael. Presente. Vereadora Sandra. Presente. Vereador Tiago. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Posso dar seguimento, senhor presidente? Por favor. Substitutivo 1 ao projeto de lei número 47, autoria Adilson Aparecido Leite. Dispõe sobre a inclusão e a instituição do Dia da Defesa Civil no calendário oficial de eventos do município de Boituva e da outras providências. O substitutivo ao projeto de lei número 01/2024, autoria do vereador Adilson Aparecido Leite, está em discussão. Senhor presidente, Pois não? esse projeto, ele dispõe sobre a inclusão da instituição do Dia da Defesa Civil de Boituva. Essa data é uma homenagem ao honrado cidadão senhor Egídio Doriguelo, que foi o primeiro presidente da Defesa Civil de Boituva. Falecido na data de 31/7/2015, o senhor Egídio, que em vida prestou relevantes serviços à comunidade boituvense. O senhor Egídio Doriguelo exerceu em 2 oportunidades com proficiência o mandato de vereador na Câmara Municipal de Boituva nas legislaturas de 1969 a 1972 e 1973 a 76, sendo que segunda ocasião em que vice-presidência da casa, bem como 3 mandatos como vice-prefeito do município, nas gestões de 1977, 82, 89, 92, 97 a 2000. Em 28 de dezembro de 1977, o senhor Egídio Doriguelo, quando ocupava o cargo de vice-prefeito, foi nomeado pelo então prefeito da época, senhor Vilari Sartorelli, o presidente da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Atualmente, a nomenclatura da Defesa Civil houve alterações, passando a ser denominada como Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. E o cargo de presidente da época agora é chamado de Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil. O senhor Egídio Doriguelo exerceu com denodo, eficiência, probidade e zelo os honrosos e importantes cargos públicos que ocupou principalmente à frente da Defesa Civil. Por isso, fica instituído o Dia da Defesa Civil no calendário oficial de eventos municipais, a ser comemorado anualmente no dia 31 de julho. Nobres pares, peço o apoio para a aprovação desse Dia da Defesa Civil. E também, hoje, peço a oração de todos aí para a saúde do nosso coordenador, que é o Barbosa, que se encontra hospitalizado, e ele mandou mensagem para mim agradecendo a todos, que infelizmente ele não ia poder estar presente. Mas é um requerimento dele para que seja criado esse dia tão importante. Tive a oportunidade de, quando estava secretário, em diversas ocasiões, por chuvas, ventanias, vários fatores aí, de trabalhar lado a lado com ele. E a importância da defesa civil no município aí. Isso aí, meus nobres parceiros. Senhor presidente, parabenizar o vereador Adilson pela propositura. A defesa civil é um braço que ajuda várias secretarias em todos os tempos, principalmente nos tempos aí de calamidade, né?
auxilia a Secretaria do Meio Ambiente, a GCM, Secretaria de Serviços, Secretaria de Obras. E mandar aqui o meu abraço, meu apoio para o Barbosa. Conversei com ele ontem sobre o seu estado. Está internado. Vamos orar por ele, que ele venha se recuperar logo para continuar o belo trabalho que ele tem feito junto com toda a sua equipe. Deus abençoe a todos. Mais alguém? Coloco o projeto do vereador Adilson, substitutivo ao projeto de lei do vereador Adilson 01/2024 em votação. Os vereadores estiverem de acordo com os sentados, que forem contrários, se levantem. Substitutivo aprovado. Projeto de decreto legislativo número 56, autoria mesa diretora. Autoriza licença ao prefeito municipal de Boituva para afastamento do seu cargo no período de 19 de agosto a 6 de outubro de 2024. Projeto de decreto legislativo 056, autoria da mesa diretora, está em votação. Está em discussão. Os vereadores estiverem de acordo... Perdão. Está em discussão, senhores vereadores. Por favor. O projeto de decreto legislativo 056, 2024 está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Então está em votação. Os vereadores estiverem de acordo com os sentados, que forem contrários, se levantem. Projeto de decreto legislativo aprovado. Comunico, senhores vereadores, que a próxima sessão ordinária será no dia 19 de agosto de 2024, segunda às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.